Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino que estejam muito bem. Se você tá bem, eu tô bem. E todos nós estamos bem. Mais um quadro de arte aqui no canal. E eu sei que você talvez goste mais dos outros vídeos, mas que tal você começar a dar uma chance pra gente compartilhar algumas coisas de arte? Por que eu criei esse canal? Porque eu sou escritor, já tenho 7, vou pro 8º livro publicado. Falo sobre a vida, sobre viagem, sobre um monte de coisa. E eu falei, cara, eu preciso compartilhar um pouco mais do que eu sinto com arte. E não no intuito de ensinar, mas de criar faísca na cabeça das pessoas para elas procurarem as informações artísticas, para gostarem, para entenderem do sentimento da arte, que é a coisa mais importante que tem. A arte é uma conexão muito bonita e eu gosto de compartilhar isso com vocês. Como eu sempre digo, democratizar a arte e não elitizar. Trazer para todo mundo pesquisar, ver uma coisa, dar uma olhadinha. Tudo pode ser muito legal e tô até com o meu boné aqui do Andy Warhol, que me sinto muito descolado e muito preparado para falar do tema que a gente vai falar hoje, que é Shakespeare. Então, antes de qualquer coisa, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, que é muito importante. E hoje eu vou conversar com vocês sobre 4 obras de Shakespeare que você tem que conhecer. Antes de qualquer coisa, a gente tem que entender que Shakespeare nasceu na Inglaterra, ali em 1560 e pouquinho, e viveu até 1600 e pouquinho. Eu não sei as datas exatas, e como eu disse, aqui o intuito não é ser uma aula, mas sim compartilhar algumas obras, ver o que pode ser legal, fazer a gente filosofar um pouquinho. Então vai ser nesse tom um pouco mais solto, e menos teórico e com datas exatas das coisas. Se você quer ver datas, você vai lá dar uma pesquisada nas paradas. Fechou? E ele é um dos maiores, se não o maior escritor de língua inglesa do mundo. Quando eu digo língua inglesa, eu não tô dizendo assim Inglaterra, eu tô dizendo Ai, tá difícil. Tô dizendo língua inglesa no mundo inteiro. Então você imagina que a gente sabe até hoje várias obras deles, que eu vou citar aqui hoje, e já passou mais de 400 anos que ele morreu. E a gente ainda tá falando dele, discutindo, vendo, se emocionando com as obras, com o teatro, com os filmes produzidos. Cara, isso para um artista deve ser uma das coisas mais fascinantes da Terra. Agora não da Terra, mas de outros planos astrais também. Além de ser muito bom com as palavras, uma coisa que era muito, muito especial nele é a maneira que ele conseguia mesclar comédia com drama. Tragédia, mas ao mesmo tempo personagens super profundos e questionadores. E ele sempre tinha um tom filosófico, que é o que faz eu gostar mais dele. Sempre falava um pouquinho sobre o universo, sobre aquela coisa do poder, da inveja, da aparência e uma série de coisas. E ele também era muito filosófico, e é isso que eu gostava muito, porque ele sempre tirava uma filosofia de tudo isso, uma coisa às vezes até um pouco mais universal. Então se você lê hoje, ainda continua sendo atual, porque são temas que são muito atemporais, como amor, saudade, tristeza, livre-arbítrio, destino, medo, raiva, inveja. São temas universais que a gente consegue ver nos dias de hoje, isso faz 400 anos atrás. Meu Deus, é muito tempo. Só pra gente entender a parte filosófica, e são os bordões que são bem clássicos e eu gosto bastante, eu vou falar 3 aqui pra vocês. Ser ou não ser? Eis a questão. Que é do Hamlet. Também no Hamlet tem outra frase muito legal que é: há mais coisas entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia. E também do Mercado de Veneza, que esse eu não conheço muito bem, para ser bem honesto, mas tem uma frase que eu andei pesquisando e eu guardo ela um pouquinho na minha mente, que é: nem tudo que reluz é ouro. E essa frase sempre faz sentido, não importa o tempo que a gente esteja, essas frases sempre farão sentido em algum momento da vida, em alguma situação que a gente conhece alguém, em algum momento que a gente está se questionando. Então essa atemporalidade é muito legal. A primeira obra que eu separei para vocês, e não tinha como não separar, na verdade eu vou trabalhar bem as clássicas, mas eu acho que é importante a gente dar uma mastigadinha, até para te dar uma curiosidade para ler, ou para ver um filme, ou para ver o teatro e assim por diante. A primeira é Hamlet. Para muitos, o Hamlet é a obra-prima de Shakespeare. E Hamlet tem uma coisa muito especial, porque você lê 55 mil vezes e você ainda acha e se aprofunda e imagina de uma forma diferente. Toda hora tem uma filosofia diferente, toda hora tem um trecho diferente que você fala, cara, isso aqui é diferente, eu podia ter pego isso aqui. Cara, é uma profundidade tão grande filosófica que é denso. Dá pra escrever um livro só sobre o livro do Hamlet, ou o teatro do Hamlet.
O Hamlet é um príncipe da Dinamarca que começa a ficar muito mal pela morte do pai até encontrar o fantasma da morte do pai. E aí que entra todo o grande questionamento. Porque o pai dele, como fantasma, vai lá e culpa o irmão e culpa o atual rei pelo assassinato dele e fala: filho, precisamos de vingança. Mas não é só uma busca pela vingança. Eu acho que o grande trunfo é como o Pequeno Príncipe, que na verdade não é Pequeno Príncipe, mas o príncipe busca todo esse questionamento, busca as respostas que às vezes não se encontram em coisas tão simples. Então toda a confusão que ele passa, sem saber se ele pode confiar no fantasma ou não, com toda a confusão na cabeça dele mesmo, toda a questão de ficar perdido, um pouco deprimido, mas querendo chegar a uma verdade, é o que torna tudo muito legal e muito profundo também. O grande trunfo de Hamlet é a profundidade. É como ele trabalha algumas questões filosóficas, como ele trabalha temas pesados, como morte, vingança, loucura, mentira, corrupção, amadurecimento. Ai, cara. E se você gosta de Rei Leão, saiba que a trama do Rei Leão foi inspirada em Hamlet. E se você quer ver um filme de adaptação um pouco mais fiel, eu separei duas aqui pra vocês. Tem o clássico de 1948 do Laurence Olivier, que eu não vi, mas diz que é ganhador do Oscar de melhor filme e de melhor ator. É esse que tá mostrando na imagem aqui agora. E para uma adaptação um pouquinho mais contemporânea, tem aqui uma versão dos anos 2000 com Ethan Hawke fazendo o papel de Hamlet, filho do ACO da Denmark Corporation em Nova York. São sugestões do que eu pesquisei aqui para você dar uma olhadinha, ver se você acha legal. Eu não vi nenhum dos dois, mas estou aqui compartilhando coisas que eu pesquisei. Agora vamos ao clássico Romeu e Julieta. Não tem como você falar de amor sem falar de Romeu e Julieta. Apesar de eu achar um tipo de amor um pouco estranho, porque essa coisa de se ama e casa e morre em 4 dias é um pouco demais pra mim. Eu acho que é muito visceral e muito intenso, até pra eu que sou meio intenso. A paixão do casal, que acontece em Verona, e eu fui em Verona, que é muito legal, vale muito a pena ir lá no norte da Itália. Se você gosta de histórias de tragédia romântica, não tem nada melhor do que Romeu e Julieta. Então assim, o que tem de novela, de série, de filme, de coisa baseada em Romeu e Julieta, até uma sobremesa a gente tem, que eu confesso que é uma das que eu mais gosto, sabe? Eu adoro goiabada, a cascão, tem que ser a cascão, quer dizer, e adoro queijo. Queijo com goiabada pra mim é um doce fantástico, de alto nível de complexidade saborística. Na verdade eu não vou dar muito spoiler, vocês já devem saber mais ou menos como funciona a história. Na verdade eu já contei um pouco no começo, mas também spoiler de Romeu e Julieta de 400 anos atrás, aí você tá querendo demais, né? Mas o mais legal da história não é a questão do amor em si, mas é o contraste entre paixão e ódio, destino e livre-arbítrio, encontro e desencontro. Isso é o mais legal, essa mescla entre esses dois sentimentos, sempre essa dualidade, é o que faz tudo ser tão visceral, o ressentimento, a mágoa, as famílias serem inimigas e assim por diante. E aí, claro, também separei pra vocês aqui 2 filmes que dá pra dar uma olhadinha, dá pra dar uma pesquisada e ver o que vocês acham sobre eles também. Se você quiser dar uma olhada, eu não quero ler o livro da Romeu e Julieta, que eu confesso que eu também não li, mas caso você queira dar uma olhadinha, quer dar uma pesquisada, quer ver um filme, quer se inspirar nesse amor vulcânico, digamos assim, eu sou um pouco preguiçoso pra essas coisas, então Romeu e Julieta é too much pra mim, mas dá uma olhadinha, separei 2 filmes pra vocês aqui darem uma olhada, 2 adaptações na verdade. Tem um de 1968, que eu não conhecia e achei agora, do diretor italiano Franco Zeffirelli. Também tem o filme Romeu mais Julieta, de 1996, que daí quem é o ator é o Leonardo DiCaprio. Eu tava vendo aqui que também tem um musical da Broadway chamado West Side Story. Se você já viu um dos filmes ou um musical, que deve ser muito legal, deixa nos comentários e fala o que você achou. Também a terceira obra é Muito Barulho por Nada. Esse é o nome da obra mesmo, Muito Barulho por Nada. Mas esse já é um pouquinho mais comédia romântica, já é um pouquinho mais solto, já é um pouquinho mais coração, um pouquinho mais divertido. Cara, Shakespeare é foda, né, cara? Porque a gente fala tão no automático, às vezes, né, Shakespeare, Hamlet, ser ou não ser, não sei o que a gente acaba perdendo um pouquinho do quão profundo é, entrando no modo automático. Porque às vezes se a gente vai estudar a história, vai ver as coisas por trás e o quão bem escrito era, você que é formado em letras, com certeza tem mais profundidade do que eu em Shakespeare,
pra você deixar nos comentários alguma coisa pra ensinar a gente um pouquinho também. Porque, como eu falei, só tô compartilhando, não tô querendo ensinar nada, além de compartilhar umas ideias. Essa história já acontece na Sicília, que é no sul da Itália, e ela já é um pouquinho mais comédia romântica, ela já tem uma questão um pouco de trabalhar temas um pouco mais amor, casamento, traição, papéis, gênero e assim por diante. O ponto alto pra mim da história são os diálogos. Os diálogos são muito viscerais, sabe? Os diálogos são muito ácidos. Eu acho que ácido é um termo bom, e faz tempo que eu não uso essa palavra. Então tem aquela coisa bem clássica. Cara, isso faz 400 anos atrás, é difícil às vezes lembrar que faz 400 anos atrás. Sabe, os dois lutando pela mesma causa, trabalhando no mesmo lugar, se imaginando, aí começam odiando, aí tem um monte de diálogo ácido, como eu falei, e mesmo assim, ao mesmo tempo, eles vão se apaixonando, obviamente. Então todo esse contraste que hoje é muito clichê, mas eu não sei como é que funcionava isso há 400 anos atrás. Quão isso é atual e o quão eles falam de tema de amor, de casamento, de traição, de papéis trocados, de papel de gênero como um todo, é muito legal. E, como acabei fazendo com os outros, falei, vou fazer com todos também. Separei 2 filmes pra vocês que dei uma pesquisada aqui e dei uma lida de quais podem ser os melhores. Tem uma adaptação de 1993 com o Kenneth Branagh, eu não sei como é que se pronuncia, mas eu acho que é assim, que é com a sua esposa Emma Thompson. Então, esse parece ser legal, parece ser bem fiel, mas tem uma versão mais contemporânea, que é de 2013, e acho que pode ser bom. Na verdade, eu vou ser bem sincero, eu podia ter pesquisado um pouco mais, só dei uma olhadinha aqui e falei, já que eu fiz nos outros, vou fazer nesse também. Tô sendo bem sincero, vamos pra próxima. Voltamos à tragédia, vamos para o quarto e último, Macbeth. Se você gosta de história de intriga, de assassinato e paranoia, esse é o seu momento. A peça começa com uma profecia. 3 bruxas falam pro Macbeth que ele está predisposto. A intuição e a situação dele é que ele seja o rei da Escócia. E aí, impulsionado pela mulher dele, que é muito mais inteligente do que ele acaba matando o próprio rei para assumir o cargo. Eu não sei porque eu fiz esse movimento, mas eu senti que eu tava jogando xadrez mentalmente aqui. Só que aí no meio de todo esse trajeto, ele vai começando a se perder um pouco em culpa, um pouco em paranoia, vai ficando meio culpado, vai ficando meio pensativo e mais a profecia. Então, tipo assim, você vai entrando numa teia que não tem mais como sair. Então, apesar de ter algumas coisas parecidas com Hamlet, nessa coisa do rei, do trono e assim por diante, trono, né? Não sei se as pessoas usam mais esse termo, trono. Ele é um pouco menos filosófico, ele é um pouquinho mais dramático, ele é um pouquinho mais... dramático é o suficiente já. Você pode ver que tem 2 casais que representam exatamente... Na verdade até 3 agora que eu tô vendo uma série, se for pra encaixar acho que dá. Sabe a história do Breaking Bad? Que tem o Walter White e a mulher dele? House of Cards, que tem a Claire. Até o Ozark tem um pouquinho, que eu tô vendo a série agora, o Ozark na Netflix, aí eu tô meio nesse flow. Tem um pouquinho dessa coisa que você vai se perdendo com o poder, com a paranoia, com o medo, com a culpa. Então é um pouquinho de tudo isso. Na verdade eu não achei nenhum filme, tava procurando aqui se tinha algum filme que representasse bem. Eu não achei um japonês, só uma adaptação de 1957. Mas aí fica muito aquela coisa de filme marroquino, assim, sabe? Que você vê cult de 1940 e pouco. Aí eu achei um pouco distante da minha inteligência. Então eu confesso que eu não achei. Se tiver alguma série ou algum filme que represente isso bem, deixa nos comentários. Então é isso, pessoal. Espero que tenham se divertido e, claro, tenham dado um sorriso ou dois, que é a coisa mais importante. E para deixar claro que eu tenho que contar uma coisa para vocês. Agora que eu lembrei, eu esqueci de falar isso. E se você ficou até esse final do vídeo, saiba que eu nunca vi Shakespeare Apaixonado, o filme. E isso é um pouco de vergonha, mas tá tudo bem. Eu tenho tempo de vida ainda para acessar esse filme. Na verdade, se eu contar os filmes que eu não vi ainda, isso dava um vídeo, né? Os filmes que eu não vi, que são muito bons e eu nunca vi. Aqueles que eu tenho vergonha de falar. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e também de seguir nas redes sociais e no grupo do Telegram, que tá bem aqui embaixo. Espero que tenha sido divertido, leve. O importante é a gente compartilhar, trazer alguma coisinha, sempre nesse tom tranquilo, tá bom? Não se esqueça também dos meus livros que estão aqui. E é isso aí. A gente se vê logo, se fala logo. Tudo de bom. Um grande beijo e até!